aí, pessoal, espero que tenham praticado bastante o exercício da aula passada, que já estejam bem craque nele. E vamos para o próximo, né? Vamos continuando agora as outras ferramentas. Nessa aula a gente vai ver sobre o carimbo e também ali sobre o pincel histórico. O carimbo, ele funciona quase que da mesma forma do que esta ferramenta aqui do pincel de recuperação. O pincel de recuperação, a gente define uma área, né, para fazer a cópia. Alt, pressiona, seleciona a área e depois a gente vai sobre a região que a gente deseja, né, e passa por cima o mouse para substituir a imagem, né. Só que aqui nesse pincel ele tenta fazer uma fusão da imagem, né, tenta fazer que dá certo, o programa tenta copiar pixels próximo para tentar fazer um encaixe melhor da imagem, né? Só que com o carimbo é diferente. Notem como ficou com esta ferramenta aqui, do ferramenta pincel de recuperação. Agora vocês vão ver a diferença do carimbo. O carimbo vai funcionar assim. Você também vai vir aqui, selecionar o carimbo, selecionar uma área que você queira, também, da mesma forma que o outro pincel. Só que o carimbo, ele vai fazer exatamente a cópia daquela área que você selecionou. Ele não vai tentar encaixar a imagem. Notem o seguinte, tá vendo? Ele está simplesmente pintando ali por cima como se fosse a parte lá de cima. Ou seja, ele não está tentando fazer o encaixe da imagem. Conforme eu for passando por cima, ele vai substituindo simplesmente pela imagem que está selecionado aqui. Ó, ficou um zoom um pouco mais forte porque ele jogou sobre esse dali, ele acabou dando um tomzinho mais forte. Mas veja, se eu vir aqui do azul, ele vai ficar pintando de azul, porque é o céu que se eu vir aqui embaixo selecionar a pedra e vir aqui, pronto. Ele não tentou encaixar essa imagem, ele simplesmente copia o que foi selecionado a partir e vai passando lá. Note que conforme eu vou mexendo, ele vai mudando o local. Deixa eu aproximar um pouco mais de onde ele é feita a cópia. Olha onde é que está meu maisinho, está nas árvores. Ó, se eu vim trazendo para cá, ele vai saindo da árvore e vai vindo para cá. Se eu quero que ele parte de outro local, o início dele, então tem que soltar, marcar um outro local, e a partir daquele lá ele também vai seguindo conforme vai movimentando. Então o carimbo, ele é exatamente a cópia de uma determinada área para outra. Esta é a melhor definição para essa ferramenta. E tem o carimbo de padrão. Esta é particularmente, não vejo muita função, mas tá aí para de repente para alguém que quer encobrir alguma determinada área somente, porque ele vai pegar aqui essas texturas e vai jogar na área que você passar com o mouse. Então essa é a finalidade desse carimbo padrão. E vamos então para o ferramenta pincel de histórico e ferramenta pincel história da arte. O que seria essas outras duas ferramentas aqui? Esta ferramenta pincel de histórico funciona da seguinte maneira. Ele é praticamente o nosso Ctrl Alt Z. Como assim nosso Ctrl Alt Z? O Ctrl Alt Z é para desfazer algo errado que a gente fez, né? Se eu ficar pressionando Ctrl Alt Z aqui, vai voltando as etapas, correto? Ó, tô pressionando Ctrl Alt Z, está desfez toda aquela bagunça que eu fiz na imagem, né? E o que seria esse pincel histórico? Deixa eu fazer uma bagunça novamente aqui. Vou pegar o carimbo aqui. Vamos pintar aqui de novo.
por cima aqui das árvores também. Vamos bagunçar bem a imagem. Tá bem bagunçado, né? Agora vamos aqui para pincel do histórico. O que seria isso aqui, ó? Por que eu falei que é como se fosse Ctrl Alt Z? Porque na área que você for passar agora o pincel, ele vai fazer voltar como era a imagem. Só que a vantagem desse aqui é que você pode somente demarcar um determinado local com o pincel. Você pode selecionar a forma do pincel que você quer e ir apagando ou desfazendo só na determinada área que você quer. Às vezes você quer deixar esse aqui ou apagar só aqui no meio um pouquinho. Se você fosse pressionar Ctrl Alt Z, iria desfazer tudo. E com isso você tem a possibilidade de desfazer só uma determinada área local. Então é uma ferramenta bem bacana. Eu acho ela bem legal, porque em vários momentos às vezes você faz alguma coisa, daí você viu que cometeu um erro, mas não ia ser bom se desfazer tudo, Ctrl Alt Z, né? Aquela parte só é um detalhezinho. Então você vai lá, pega o pincel histórico e apaga aquela determinada área e tá feito. Então essa é a função do pincel do histórico. Claro que se você fechar a imagem e querer abrir ela de novo, mesmo que esteja em PSD, esse pincel do histórico não vai funcionar. Assim como o Ctrl Alt Z também não funcionaria. Tem que estar aberta a imagem aqui sem fechar ela, né? Senão não vai dar certo. E o que seria esse pincel História da Arte? Isso aqui é para quem entende mais de pintura e arte mesmo, assim como o nome diz. Porque ele cria um efeito de aquarela, ou sei lá como posso dizer, eu não entendo de pintura. Olha, vai borrando a imagem, misturando as cores. Para mim não tem muita serventia, porque não mexo com essa área, mas de repente para quem gosta de pintura, já vai achar uma beleza essa ferramenta aqui. Então, ela tem isso aqui, você pode mudar o estilo aqui, espiral, de borrar. Então, eu não teria muito o que explicar sobre ela. Ela é mais assim para quem mexe com arte e pintura. Então essa aula foi mais curtinha, seria só sobre essas duas ferramentas. Na próxima aula eu vou falar sobre a borracha. Valeu!